meu público querido aqui do canal Dalvani Vitorino. Gente, não se esqueçam de, após assistir os vídeos dos nossos ícones da alegria aqui no canal Dalvani Vitorino, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, deixa o seu like, um comentário carinhoso, que eu sei que vocês deixam, porque vocês são um público querido aqui do canal Dalvani Vitorino. Essa é a proposta aqui do nosso canal Dalvani Vitorino, levar alegria, né? Entretenimento, mensagens edificantes. É isso, gente. Então, não se esqueçam de tocar o sininho para receber a notificação dos vídeos aqui do canal. Hoje a nossa homenagem vai para o médium Divaldo Franco, o nosso irmão semeador de estrelas, né? Divaldo Franco. Então, gente, nosso carinho, nosso respeito, a nossa consideração a esse grande médium da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco. Vem comigo para mais um vídeo de gratidão. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Porque vocês são um público querido, como eu falei anteriormente. E sorrir, gente, faz muito bem, mas faz muito bem para a alma. E é caridade, né? E não custa nada. Isso de tudo, oro, confesso, comungo. Nesse ínterim eu adoeci. Morreu um irmão meu e eu fui ver, ele estava caído no meio da rua e eu tive um impacto muito grande. Voltei para casa, avisei os meus pais e fiquei sentado. Aquele tempo não havia necrópsias nem nada no interior da cidade, só havia um médico. Ele foi levado para sua casa, que era casado e morava perto de nós. E então, mais ou menos às 8 da noite, minha mãe disse assim: meu filho, vamos fazer o velório, vamos orar o terço de Nossa Senhora. Nós tínhamos uma mesa muito grande, porque nós éramos 13. E então, aquela mesa, 2 bancos. 13 filhos. 13 filhos. Com meu pai e minha mãe, 15. Era assim, muito tranquilo. Era o primeiro laboratório da minha vida. E então, naquele momento, eu me quis levantar e não pude. Tentei outra vez e não pude. Quando minha mãe me puxou, eu caí. E então foi chamado o médico, ele disse: é um trauma. Foi o choque. Se ele tomar outro choque, ele fica bom. Meus irmãos eram muito inteligentes e me aplicaram o choque elétrico. Não sabiam que era um choque psicológico. E então eu não morri porque eu não estava no programa. Então me assustavam essa coisa do interior. Por fim, no dia 5 de dezembro de 1944, foi levada à nossa casa uma senhora. Ela me olhou detidamente e disse: mas este menino não tem nada. Eu digo: nossa, que surra que eu vou tomar. Eu estava ali acamado desde o dia 23 de junho até 5 de dezembro. Meu pai era do temperamento da psicologia. E lá em casa nós tínhamos um psicólogo pendurado atrás da porta. Qualquer coisa, tinha uma sessão de psicoterapia e a gente ficava ótimo, sem recalque, sem conflito, sem nada. Porque, sendo espírita, eu descobri o milagre da vida. O milagre da vida é a alegria de viver. Trabalhar, ter uma vida interior muito tranquila, fazer uma viagem para descobrir qual é o objetivo da nossa vida na Terra, encontrar o significado existencial e não se abater na hora do problema. Problemas todos nós os temos e eles nos chegam como convites ao amadurecimento espiritual e moral. Agora, desculpa, o Divaldo, ou Di, sua família chama você de Di. E fico muito feliz de se chamar-me assim. Então tá bom, Di. O seguinte, você com essa aproximação que você tem com o mundo espiritual, você tem alguma noção, já te foi dito, acho que não, mas já te foi dito
quando você deve se preparar para embarcar, para ir para o outro lado? Né? A proposta é esteja preparado para qualquer momento. Porque Jesus havia muito dito bem, que é a isso. hora nós não sabemos. Não pode saber. Mas eu tive uma parada cardíaca há 30 anos e tive a chamada quase morte. Então eu vi-me fora do corpo. Fui levado para fazer exames e praticamente estava morto. Voltei. Quando eu voltei, eu tive um infarto. E nessa oportunidade, o meu cardiologista, depois de examinar, disse: olha, prepara para morrer dentro de um mês. A sua vida agora é outra. Naquele tempo eram as operações largas, fazia da gente Chamado verdadeiros frangos, né? céu Porque aberto, abria céu aberto, fazia a pesquisa. E ele disse: olha, Edivaldo, se você tiver o maior repouso, você viverá mais de 30 dias. Mas não pode mais se alimentar como antes, não pode falar. Imagina, dizer isso a um baiano que não pode falar. É mesmo se condenar à morte. Porque o baiano não fala, ele fala pelos cotovelos. E você está vendo, né? E com velocidade para não perder tempo. Tá certo. E a comida, como é que ficou a restrição? Uma Você hoje come de tudo? De tudo e do que aparece. Mas o mais importante é que eu sobrevivi e ele já morreu. Eu fui ao enterro, fiz uma oração muito bonita, agradecendo a Deus, antes ele do que eu. Era natural, claro. Já que Deus resolveu. Morreu antes Deus ele do que eu. Exatamente. É uma poesia popular. E então aqui estou, mas estou muito feliz. E você trabalha, qual é o tipo de trabalho que você exerce nesse sentido da espiritualidade? Você tem, eu não sei como usar essa nomenclatura e de repente falar uma coisa absolutamente errada, mas é um centro espírita que você tem? Nós fundamos o Centro Espírita em 1947. Sei. Mas Aonde como é? cidadão, em Salvador. Como cidadão, eu trabalhei para uma autarquia do governo, que era o IPASE. Hoje são 4 letrinhas muito queridas, INSS. Todo brasileiro gosta dessas letras, né? Porque isso faz parte da felicidade. Então, trabalhei para o Instituto, aposentei-me em 1980 e dediquei tempo integral ao Espiritismo. E como é que é? Você tem, um local, Nós temos uma você comunidade. recebe pessoas... Recebemos. Nós educamos crianças. Somos pioneiros na América Latina com os lares substitutos. Nós tínhamos uma casa grande, um lar, um orfanato convencional. Depois nós criamos os lares substitutos e hoje temos uma comunidade que recebemos diariamente mais de 5.000 pessoas. Mas você faz, por exemplo, você tem o dom da cura, vamos dizer assim, não? A cura todos nós temos, João. Porque é uma energia que nós possuímos, todos nós. Quantas vezes alguém chega até você indisposta, lhe aperta a mão, e você transmite algo, a pessoa diz: mas foi tão bom estar com o Jô. Essa irradiação de simpatia, de alegria de viver, é transmitida como também de pessimismo. Uma pessoa chega, lhe aperta a mão e lhe transmite uma dor de cabeça. Então nós intercambiamos. A atividade das curas para nós espíritas é muito relativa à verdadeira cura interior. Porque não adianta curar-se de um mal de fora e, em próximo período, adquirir outro mal. Você dá palestras, você explica alguma coisa, como é que você faz? Que eu acho que é um dever até. Já proferi mais de 13.000 conferências. Em 70 países, mais de 2.500 cidades. Demonstrando o falso do verdadeiro. Não é o indivíduo dizer que ele é portador do dom da mediunidade ou que ele cura, faz isso, porque são falsários. Esses indivíduos enganam a boa-fé. O povo é muito fácil de manipular. E quando o indivíduo se apresenta com títulos de aparência grandiosa, principalmente misteriosas, sobrenatural, do fantástico, então há um mito em torno do indivíduo. E as pessoas deixam-se iludir. Graças aos ingênuos é que tem os exploradores. Claro, uma então, coisa não existe sem a outra. Nós procuramos demonstrar que a verdadeira cura interior. A função do Espiritismo é guiar o indivíduo numa ética de sabedoria, torná-lo melhor, fazê-lo cidadão, fazê-lo indivíduo comum no meio de todos, porém diferente na conduta. Porque o lema do Espiritismo é a caridade. Mas não apenas a caridade de doar, a caridade moral, a caridade de compreender os outros. Cada qual tem o direito de crer ou de não crer. Eu respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Então, a grande coisa... Compartilhar, deixar seu like, aquele comentário carinhoso que eu sei que vocês deixam, que é um público muito querido aqui do canal. Beijo, fui. Gratidão é a palavra.